Vamos lá para a questão 393. Estamos estudando o esquecimento do passado. E essa questão aqui, ela é comum das pessoas perguntarem a nós espíritas. Se a gente lembrasse do passado, não seria mais fácil se corrigir? Geralmente as pessoas falam isso. Como é que eu vou me corrigir de algo que eu não me lembro? E foi basicamente essa pergunta. Vamos lá? Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas que não tem lembrança? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que pôde conquistar. Mas, do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? É como se disséssemos assim: o pai botou o filho no castigo, sem ele saber por quê. Fazendo uma comparação, né? Fazendo uma metáfora aí. Então, nós sabemos que esse esquecimento é providencial para que as coisas deem certo. Vamos lá a resposta? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Pronto, aí ele já botou um ponto. A cada nova existência, a inteligência do espírito está mais desenvolvida. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Agora veio a pergunta ao contrário. Onde está o mérito se ele se lembrasse de tudo? Quando o espírito reentra na sua vida primitiva, a vida espírita, né? A vida no mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa de seu sofrimento, e o que poderia impedir de as cometer. Então aqui ele ainda não respondeu, ele está preparando, dizendo que quando a gente desencarna e volta, a gente relembra das vidas passadas, as causas do sofrimento, e o sofrimento lá é o que a gente dá o nome de umbral, que pode ser pior ou mais fraco, menos intenso. Então ele está preparando aqui, dizendo que a gente se lembra e sabe bem das causas, o porquê está sofrendo. Seria como aqui, a gente sofrendo um arrependimento, um remorso por ter feito algo que a consciência já reprova, tratado mal alguém que ama, e estaria sofrendo ali, e sabe bem a causa do sofrimento. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Sabendo da causa do seu sofrimento, vai pedir uma existência numas condições em que ele vai reparar aquela causa. Ele vai pedir uma reencarnação em que vai trabalhar aqueles erros para sair do sofrimento, para crescer naquele aspecto. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou as lutas que crê adequadas ao seu adiantamento. As lutas adequadas, as experiências aqui que vai adiantá-lo. E pede aos espíritos que lhe são superiores para o ajudar nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia, o anjo da guarda, nessa nova existência, o procurará fazer reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Aqui ele já começa a mostrar a lógica do esquecimento, porque vai esquecer dos erros que fez,
vai esquecer o porquê está passando por certas experiências dolorosas, mas vai ter um guia, um anjo da guarda que vai lhe intuir as atitudes necessárias naquelas experiências. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que nos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo no mais das vezes vossas resistências aos princípios que recebestes de vossos pais, ao passo que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Para mim aqui ele já respondeu, ainda tem um restinho, mas ele já respondeu. A gente esquece com a consciência, mas lá com o subconsciente, as intuições não esquecem das suas provas, dos nossos erros do passado. A gente não esquece do que veio fazer aqui, porque o nosso subconsciente é ligado à consciência completa da vida espiritual. E o anjo da guarda intui, como aqui disse. O espírito entrado nessa nova existência, quer dizer, reencarnado, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, quando volta entre eles. Então o espírito não esquece, quem esquece é a nossa consciência encarnada, o nosso ego, mas o espírito não esquece de toda a sua história. E nos momentos cruciais, onde aquela experiência está voltando, você está revivendo o contexto daquelas situações em que errou, a intuição vem e você resiste. Porque aqui em cima, quando ele fala que resiste, e isso é a intuição, né? Quando ele fala, vem o pensamento e o desejo criminoso. Não é essa a intuição. A intuição é aqui embaixo, quando ele fala, ao qual resistis. Então veio o mesmo pensamento, a pessoa se envolveu com droga, se envolveu com tráfico, vamos fazer um exemplo. E quando aqui reencarnado, ele se vê na mesma experiência, entrando no mesmo contexto, ele não quer entrar. Ele resiste e cai fora. Aí é que está a intuição vindo. O espírito cumprindo o seu tratamento, a sua tarefa de resistir àqueles mesmos erros do passado. Aí ele cai fora. Essa é a intuição. O espírito, entrado nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. Então, se ele resistiu àquela situação em que ele errou no passado e hoje ele resistiu, ele cresceu. Sua consciência já é outra. Ele já é uma pessoa melhor. Tem aqui uma notinha de Kardec. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos disso a intuição, que a gente comentou já. E nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Olha aqui, eu grifei aqui, tendências instintivas. É aquela coisa que a gente tem tendência de fazer automaticamente, é o que eu chamo de nossas reações. As nossas reações, principalmente perante o erro. E ele diz que isso são as nossas reminiscências do passado. Aquelas situações em que vamos cair no erro novamente e resistimos. Então, são essas tendências instintivas. Eu falo bem da reação, porque falar e agir, a gente consegue fingir, a gente consegue enganar o outro na ação e na fala. Mas a reação é a gente se colocando verdadeiramente.
Então as pessoas falam, não olhe o que a pessoa fala, olhe o que ela faz. Eu digo assim, não olhe nem o que ela fala, nem o que ela faz, olhe como ela reage. Aí é que está a nossa alma se manifestando verdadeiramente. Vamos para a próxima.